Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio Bretas. Pastor Cristiano às vezes mexe comigo e fala Bereta, né? Mas é Bretas. Que Deus abençoe a sua vida aí, né? Que Deus te guarde. Estamos juntos nesse momento, como tem sido todas as manhãs, compartilhando um pouco da palavra de Deus, né? E você que nos ouve pela Sudoeste, pela Rádio Sudoeste, que Deus te abençoe. Você que nos assiste aí pelo Facebook, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Está comigo o meu amigo pastor Juan Cruz. Bom dia, pastor Juan, graça e Bom paz. dia, pastor Márcio. Bom dia, você que nos assiste nesse momento, nessa manhã com Deus. É bom estarmos juntos, crendo que mais uma vez o Senhor vai ministrar, vai falar conosco, né, pastor? E nos trazer aquilo que é a sua graça, a edificação para você nesse momento. Glória a Deus. Queridos, vamos orar, né? Dando Amém. abertura aqui nesse programa. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, te engrandecer pelo teu cuidado, pela tua fidelidade. Entregamos esse programa em tuas mãos, que vidas sejam alcançadas, que corações sejam tocados pelo poder da tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Pastor Juan Cruz. Amém. Pastor Márcio, a gente tem vivido momentos em que muitas pessoas acabam se justificando de muitas coisas. Ah, não tive como, eu não consegui lidar com aquilo. Seja o assunto tentação, seja o assunto, sabe, corrupção, seja o assunto de um posicionamento moral, enfim. E a gente vai compartilhar nessa manhã uma palavra que vai trazer para nós o entendimento de que essa, essa decisão tem muito mais a ver com um posicionamento nosso do que as inúmeras justificativas que a gente acaba dando de por que eu não consegui. É o rapazinho que está namorando e de repente, sabe, pô, não consegui, estou fora da igreja. É a pessoa que se reconciliou com Cristo, decidiu uma nova vida e daqui a pouco está de novo vivendo as coisas velhas, né, retornando, regredindo algumas ações antigas, e aí põe culpa nisso, põe culpa daquilo. E o texto de Daniel, capítulo 1, a gente vai falar de alguns jovens, e a gente vai ver alguns níveis de posicionamento que esses jovens tiveram no meio de um momento tenso, aparentemente sem muita opção, mas o quanto uma posição, uma convicção deles foi honrada por Deus, né? Quero te dizer que Deus ajuda, como diz a palavra, aquele que se esforça, aquele que cedo madruga. Eu sei, não estou falando aqui de facilidade, estou falando aqui de posicionamento e aquilo que é a ação de Deus em te honrar. Diz a palavra, Daniel capítulo 1, versículo 3, depois o rei ordenou então a Aspenaz, chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem nenhum tipo de defeito físico, de boa aparência, que fossem cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento, fossem capacitados também para servir no palácio do rei. Eles deveriam, então, ser ensinados na língua, na literatura, na cultura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou, então, uma porção diária para que eles pudessem comer e ali pudessem beber do vinho. E então eles receberiam, a partir daquele momento, um treinamento durante 3 anos. E depois disso, então, começariam a servir ao rei. Entre esses, alguns que vieram de Judá, estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu a eles um novo nome. Daniel, então, passou a se chamar Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. Versículo 8, a gente fecha aqui esse versículo, essa leitura, diz assim, Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, nem com a comida e nem com o vinho do rei. Pediu então ao chefe dos eunucos que desse então a eles apenas legumes e águas. Eu fico pensando como a gente poderia sobreviver, né, a esse tipo de proposta. Eles, apesar de serem chamados como escravos, eles estão aqui recebendo uma excelente proposta. Não seriam escravos qualquer, seriam escravos que foram selecionados
para servirem à mesa do rei, comerem, desfrutarem, provarem do que havia de melhor. E aí, chega no versículo 8, diz que Daniel, contudo, decidiu não provar disso. Pastor Márcio, esses jovens estavam a quilômetros de distância de suas casas, de suas famílias, do lugar de culto ao seu Deus, ao Deus de Israel, diante de uma excelente proposta e com o pretexto de dizer o seguinte: estou preso, sou escravo, não tive como. Não, eu não tive escolha. Quando, na verdade, a gente vê no versículo 8, Daniel, junto com seus demais amigos, dizendo assim: não, nós não vamos provar disso. Dar a nós os legumes e as águas por um período, e você vai ver que nós vamos suportar. A Bíblia diz que Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Então, não era qualquer coisa que Daniel estava dispensando, né? Porque ele estava vivendo num palácio. Então, tudo que envolve aquilo que é um palácio é coisa de primeira qualidade. Porém, tudo aquilo era oferecido, né, a demônios. Ia né? contra aquilo que era a sua fé, Que né? era a sua fé. Aí, que você falou, pastor Juan, o cara estava longe de casa, né, longe do seu povo, vivendo em um outro lugar, aonde esse lugar, o ambiente era propenso àquilo que era o pecado. Como escravo, eles eram obrigados. Né? Mas aí um posicionamento, você vê que o que Deus faz com aquilo que é um posicionamento. Né? A Bíblia diz que Deus trabalha em prol daqueles que nele esperam. E eles ali simplesmente decidiram esperar em Deus. Senhor, a nossa vida é sua, né? Eu sei que o Senhor vai cuidar de nós. E ele manteve ali a posição e realmente não se contaminou. E diz que depois de 10 dias a aparência deles era melhor do que a dos outros. Né? Então, muitas vezes, querido, você que está nos ouvindo, jovem e não jovem também, vale a pena você abrir mão de algumas coisas, né, para poder agradar o coração de Deus. Daniel ali não estava preocupado na retaliação que ele ia sofrer, ele estava preocupado em agradar o coração de Deus. Então, o que está faltando hoje, pastor Juan, no coração de muitos crentes, de muitos cristãos, é essa consciência. Cara, eu não estou preocupado com outra coisa. A minha primeira preocupação é se eu estou agradando a Deus com o meu posicionamento, com as minhas atitudes, não é isso? O quanto eu vou precisar, talvez, sacrificar, certo de que aquele que é o Senhor da minha vida vai me ajudar. Mas aí a gente vai percebendo, né, pastor? Antes da pessoa sacrificar, ela já está dizendo: não tem como. Na verdade, é como um testemunho. Eu achei muito forte quando eu li isso no livro. Um palestrante, autor de vários livros, também conhecidos aqui no Brasil, ele disse que foi pregar numa igreja lá fora. E quando ele chegou lá, um líder da igreja, no final da ministração, foi no altar, chamou ele no canto, falou: pastor, ora por mim. Eu já estou na igreja há 8 anos. Hoje eu sou líder aqui de algumas áreas da igreja, mas eu ainda tenho um problema. E aquele palestrante perguntou: mas qual o problema? Eu ainda fumo. Eu não consigo, e de vez em quando eu acabo fumando. E aquele líder falou que no primeiro momento o sentimento dele era de compaixão. Meu Deus, esse cara está preso. E quando ele pensou em orar, o Espírito Santo falou com ele assim: não ore. Fale para ele que ele até hoje só não parou porque ele gosta. Ele tem até o desejo, mas ele gosta. Ele tem o desejo, ele tem uma intenção de parar. Mas o desejo dele ainda é pelo fumo, pelo cigarro, pelo vício. Ele vai precisar alinhar o desejo com a intenção. Caso contrário, não vai funcionar. E aí, na hora que aquele palestrante ficou impactado, né? Meu Deus. E Deus falou assim: fala para ele. E quando aquele palestrante virou assim: olha, Deus me diz aqui que eu não posso orar, porque você só não conseguiu parar de fumar porque você ainda gosta. E aquele líder desabou em choro e confirmou que realmente ele tentava parar pelo peso de ser hoje cristão, pelo peso de ser um líder, mas que no fundo, lá dentro, ele realmente tinha uma inclinação por aquilo. E aí, o que isso tem a ver com a nossa palavra? É que enquanto você não alinhar o seu desejo com aquilo que é, sabe, a sua intenção de verdade,
a sua intenção verdadeira, não, eu quero servir ao Senhor. Eu levantei a minha mão, eu tenho convicção de que Ele é o Senhor da minha vida e por Ele eu vou caminhar, por Ele eu vou entregar minha vida, por Ele eu vou fazer como Davi fez. Senhor, não posso te entregar alguma coisa que não me custe nada. Eu não posso só simplesmente chegar aqui e dizer eu quero o Senhor, sabe? Isso vai ter um custo. A graça, ela nos alcançou, nos deu essa liberdade, nos deu essa oportunidade, mas ela teve um custo. Custou a vida do Senhor. E cabe a nós, qual é o nosso custo? O nosso custo é como Daniel. Nós abrimos mão da mesa do rei, dar a nós legumes e água. Aparentemente você vai ter a sensação, ou alguém vai te pressionar, de que você vai ter perdas. Talvez negócios ilícitos que você tinha até o momento em que deixou Jesus ser o Senhor da sua vida. Talvez relacionamentos ilícitos. Talvez várias situações. E aí você acaba, às vezes, ficando ali. Não, mas como é que vai ser? Como é que vai ser? Entenda uma coisa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele tudo fará. Eu me lembrei Ele fez aqui, isso. pastor Juan, do outro jovem, José, né? Sim. José, cara, ele teve todas as oportunidades que muito jovem queria ter para pecar, para inventar desculpa. Eu não consegui, eu não deu. A culpa foi dela. Não tinha como, eu era escravo, né? E José estava dentro da casa de um homem chamado Potifar, colocou ele ali para trabalhar, cuidar da casa daquele homem. E a Bíblia diz que tudo que José fazia, tudo que ele colocava a mão prosperava. E era um jovem bonito, né? Uma aparência boa. E a esposa desse homem se engraçou com José e quis se deitar com ele. O que José fez, pastor Juan? Se deitou? Não. Ele fugiu da aparência do mal. O cara estava no Egito, muito longe daquilo que é a sua terra, o seu povo, mas Deus estava com ele e ele estava com Deus. Então, querido, o pecado é algo que as pessoas às vezes ficam querendo justificar, mas na realidade é porque gosta, aquilo que o escritor disse, pastor. Né? Você não conseguiu porque você gosta. E José segurou ali aquilo que era talvez um ímpeto de um jovem, né? Mas o compromisso maior de José era com Deus, querido, independente do que fizeram com ele, independente da forma que ele estava vivendo e da onde ele estava. Ele manteve um posicionamento com Deus e Deus o exaltou. Você vê que depois, cara, de tantas coisas acontecendo, o cara foi acusado de uma coisa que ele não fez, foi lançado na cadeia. E de lá, do fundo do poço, Deus segura na mão de José e exalta José. A fidelidade de José, o posicionamento dele, fez com que Deus colocasse José como governador do Egito. A ponto de Faraó dizer para ele assim: José, você será menor do que eu só no trono. Né? As pessoas vão olhar o trono ali, mas quem vai mandar em tudo é você, José. Não é só Deus pode fazer isso, querido. Então vale a pena você se decidir pelo Senhor e aquilo que Jesus disse, cara. Olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Mas a dificuldade está aí, pastor. Muita gente quer a bênção, mas não quer negar a si mesmo, as suas vontades, não quer se posicionar muitas vezes, né? Prefere agradar o homem do que agradar a Deus. E aí não vive aquilo que é a plenitude de Deus na sua vida. Chegamos ao final desse programa e a nossa palavra de vida para você é: apaixone-se por Jesus, mais do que qualquer outra coisa. E aí, algumas dificuldades hoje serão superadas, porque a paixão por Jesus vai te dar a força, vai te dar a capacidade de superar alguns desafios. Não estamos aqui falando que é fácil. Não foi fácil para Daniel. Mas uma decisão em Cristo, sabe, uma paixão dentro do teu coração maior por Jesus do que para outras coisas, vai te ajudar. E fechando aqui, Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Vai ter a sua parte, que é resistir, que é decidir, e isso se torna muito mais fácil quando dentro do teu coração o seu nível de paixão por ele for muito maior do que qualquer outra coisa. Que Deus te abençoe na manhã desse dia, medite nessa palavra e decida hoje alguns posicionamentos em nome de Jesus. Beijo no teu coração, querido, e lembrando que hoje, né, quarta-feira, 19h30,
culto da família na sede da Semeando Família. Esperamos você. Fique na paz. Glória a Deus.